Sejam bem-vindos para o segundo episódio do Papo Vet e hoje a gente vai conversar com a Fernanda Figueiredo, médica veterinária, hoje atuante na alimentação natural para cães e gatos. E quem não conhece a Fernanda vai ter a oportunidade de conhecê-la de um jeito bem diferente das redes sociais aqui hoje nesse episódio. Então, vamos lá? Olá! Seja bem-vinda, Fê, ao segundo episódio do Papo Vet. Tudo bem? Bom, primeiramente, obrigada por aceitar o convite de participar do Papo Vet. Hoje é o nosso segundo episódio, estamos estreando aí, né, o nosso canal no YouTube, o podcast. E o primeiro recado que eu quero dar para o pessoal é que o intuito desse podcast, eu estava até falando com a Fê antes da gente começar, é que dá oportunidade para que as pessoas possam conhecer os profissionais por trás dos perfis ali do Instagram, das redes sociais de forma geral, né? Então, existe uma pessoa ali por trás, né? Existe um ser humano ali, um homem, uma mulher, enfim, e que a gente precisa deixar as pessoas nos conhecerem, né? Fora ali do nosso meio de trabalho. Então, o Papo Vet, apesar de ter o nome Vet, o intuito é trazer colegas da nossa classe veterinária e dar oportunidade para a gente poder conhecer melhor quem está por trás da profissão. Afinal de contas, eu costumo falar que nós não somos veterinários, né? Nós estamos e a gente pode não estar amanhã fazendo outra coisa, né? Verdade. Mas, bom, vamos lá. Vamos conhecer quem é a Fernanda Figueiredo. Fê, me conta, quem é você? De onde você veio? Como você veio para aqui? Vamos lá. Então, Pode começar mesmo, viu? Oi? Pode começar lá do início, lá do começo mesmo. Tipo, eu era criança, quis ser veterinária. Pode ir então, menina, você pira que eu não lembro, assim, quando que eu escolhi a veterinária, eu não lembro como que eu era antes da veterinária, entendeu? Tipo assim, como que, vou pensar em outra coisa. Eu sempre falei que eu ia mexer com bicho. Sempre falei. Então, tipo assim, a hora que até chegou na idade de sair da escola, né, do ensino médio, eu não tinha outra opção. Eu falei, não, é veterinária e já era, entendeu? Então, nunca igualzinho passou, a mim. Igualzinho a mim. Então, eu acho que por influência da minha mãe também. Minha mãe sempre gostou muito de bicho. Inclusive, minha mãe hoje mora numa chácara, ela não mora aqui na cidade. Ela mora numa chácara que parece um zoológico. Ela tem ave pra caralho lá, e cabrito, e um monte de bicho. É tudo bicho que eu não mexo. Então, assim, que eu só mexo com cachorro e gato. Então, assim, o resto dos bichos tudo ela tem. Pra frustração dela, eu vim pra pequenos. Mas o que, sei lá, tipo assim, seria diferente... A última coisa que eu queria era trabalhar com pequenos, na hora que eu entrei na faculdade. Sério? Eu entrei... na verdade, eu até lembrei agora de uma parte que me incentivou a ir para veterinária, foi por causa daquela novela Salve Jorge. Não sei se você lembra dela. Que tinha... A Flávia Alessandra fez uma veterinária da Cavalaria do Exército. Aí eu olhei e falei, cara, eu quero ser essa mulher. Eu entrei para a faculdade querendo... trabalhar com cavalo, com equino e ir para o exército. Aí cá estou eu mexendo com cachorro e gato. Com alimentação de cachorro e gato, né? Com alimentação natural de cachorro e gato. É isso. Legal. Mas, enfim, aí eu entrei... Eu tenho 27 anos. Eu fico brincando que eu sou velha, mas eu sei que eu sou nova ainda. Então, eu tenho 27 anos. Eu moro em Patrocínio, no interior de Minas. Bem no Triângulo mesmo. Bem no Triângulo Mineiro mesmo. E o que mais? Você nasceu aí mesmo? Nasci e criada aqui. A minha família é do Rio Paranaíba, é uma cidadezinha perto daqui, do ladinho, tipo 1h30 daqui. É tipo a geração antes de mim, mas eu e meus primos tudo nasceu aqui. E aí, inclusive, a faculdade que eu fiz é daqui também. Sou a primeira turma. A gente sofreu um cadinho. A gente sofreu um cadinho. Inaugurou a faculdade.
A gente sofreu um cadinho, viu, por ser primeira turma, mas a gente corre atrás do prejuízo, né? Como é que foi essa experiência, assim, de ser a primeira turma da faculdade de veterinária da cidade? Conta um pouco, eu não faço ideia, assim, dos Foi perrengues. muito louco, assim, a gente passou muitos perrengues. A gente não tinha... A gente brigava demais com reitoria, sabe, com essas coisas, porque eu acho que... Mas, assim, inclusive, depois que eu passei a estudar política, que é uma parte minha também, que eu não posto no Instagram, né, para não dar peteco, mas eu passei uns 2 anos, assim, estudando política, enfurnada na política, e aí eu percebi, tipo assim, onde que tava o erro, sabe? O problema é o MEC da vida aprovar uma faculdade sem estrutura. E eles não poderiam aprovar uma faculdade começar sem estrutura, entendeu? Mas como era faculdade particular e tal, então tem muito interesse financeiro por trás, aí a gente acabou, passamos perrengue muito bom por ser primeira turma, não tinha estrutura direito, sabe? Eu lembro, tipo assim, numa necrópsia que a gente fez numa vaca, num curral, que é, tipo, faz parte da faculdade, só que a luz que a gente tinha era a lanterna do nosso celular. Era assim, a gente passou muito perrengue. Fazia aula de anatomia secando o bicho dentro de sala de aula, que a gente não tinha nem laboratório. Vocês não tinham anatômico? Não, a gente não tinha laboratório. A gente secava os bichos dentro da sala de aula. Arrastava as cadeiras, botava uma lona, e aí pegava o bicho inteiro e ia dissecando. E aí ia falando os nomes dos órgãos, do osso, do músculo, ia falando... Músculos, ligamento, caramba! A gente não tinha, tipo, hoje chega lá na faculdade, tá bem diferente, né? Hoje já tem os esqueletos lá, tudo, as peças e tal, mas na nossa época não tinha. Mas assim, deu tudo certo, a gente, né, fez o que podia, inclusive. Imagino. E fala uma coisa pra gente, Fê. Quando você se formou, a gente começou a falar assim, não vamos falar do profissional, mas a gente acaba falando, né? Do raio do profissional, né? Mas eu vou tentar, no meio disso, puxar um pouco da tua vida pessoal pra gente também, para o pessoal te conhecer, né? Tipo, o que você um pouco da minha vida pessoal, eu sou fumante. Você é fumante desde quando? Desde quando? Cara, eu acho que com 18 anos eu comecei a fumar. Sabe aquele cigarrinho de sabor? Aquilo lá deveria ser proibido, porque a gente começa a fumar com isso. Aí, tipo, eu comecei naquele cigarro de filtro, mas hoje eu detesto aquilo, eu fumo só paia. E charuto eu gosto muito também, que você gosta. Charuto eu amo charuto. Amo charuto. Aprendi a gostar com meu marido, né? Eu nunca tinha fumado antes, e aí a primeira vez que eu fumei, eu achei meio estranho, eu achei meio tipo assim, cara, tá, e aí? Eu vou ficar fumando isso daqui, qual é a graça? Aí depois eu entendi qual é a pegada do charuto, sabe? O charuto não é uma coisa que você fuma vários ao longo do dia, né? Igual muita gente fuma cigarro, provavelmente você fuma cigarro vários ao longo do dia. E o charuto não é assim, o charuto é para um momento específico. Tanto que, por exemplo, tem dia que meu marido acende um charuto e fala assim, eu vou ali fora, vou tomar um esquinho, vou tomar um charuto, tá, vou ficar ali. Se você quiser ficar ali comigo, hoje eu não tô na vibe. O charuto meio que tem uma cultura por trás dele, assim, né? É todo um rolezinho e tal. Sabe por quem que eu comecei a fumar charuto também? Assim, mas eu fumo raramente. Por causa do Ítalo. Eu ia tocar nesse assunto. Eu sou cachorrinha do Ítalo, não sei nem como que... Eu não vou falar que eu sou fã dele, porque é outro nome. É outro nome. Assim, o Ítalo me salvou de muita coisa. Muita, sabe? Também. Ele nem sabe disso, mas... Não, ele sabe. E, inclusive, tipo, tatuagem dele, os caralhos, sabe? Tipo, ele inclusive... Mostra pra gente a tatuagem aí, que ficou até famosa. Eu acho que vai ficar virado. Deixa eu ver. Não, tá dando pra ler. Tá aqui, ó. É o lema dele, ó. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Aí, pequenininha, aqui tá escrito, ninguém te deve nada. Aí, quando eu fiz essa tatuagem, foi em outubro de 2020. Aí, eu postei a tatuagem e com um texto do Ícaro,
o Ícaro de Carvalho, que ele também, eu sou fãzaça dele também. E, inclusive, o trabalho com o Instagram, eu aprendi com ele, eu já fui aluna do Novo Mercado e tal. Eu também. Você já foi? Então. E aí eu postei a foto dessa tatuagem e o Ítalo repostou. E até hoje tem muita gente que no meu perfil ainda que veio através dele. E assim, de vez em quando ele ainda... Teve uma outra pessoa aqui que fez essa frase, só que fez na panturrilha. E aí postou lá, tipo, mandou na caixinha dele que fez. Aí ele escreveu assim, você lembra da menina veterinária que mandou uma no deltoide? Tipo assim, ele não lembra meu nome, ele sabe que eu sou veterinária. Sim. Então assim, eu como fã já fiquei assim, ó, louca. Muito quarta camada, né? Eu conheci o Ítalo em 2018 no Instagram, através da Lara Nesteruk. Eu conheci a Lara Nesteruk no Instagram, início de 2018, aproximadamente. Foi início de 2018. Mas assim, eu não dava muita ideia para ela, não. Eu achava ela, na época, meio petulante, meio tipo assim, cara, essa mulher grita, né? Sei lá. Ela fala umas coisas que faz sentido, mas ela é meio petulante. Aí, através dela, eu fui pro Ítalo. Através do Ítalo, eu fui pro Ícaro. Aí, pronto. Aí você já forma uma roda, né? Aí começa a chegar a aí galera. Fechou a roda, né? Aí fechou, Enfim, e o Ítalo, como você falou, que ele te salvou muito, né? A mim também. Porque em 2019, Fê, pouca gente sabe disso, né? Mas em 2019 eu tive clínica veterinária. Você consegue me imaginar com nome de clínica veterinária? Pois é, com pet shop, com banho e tosa. Gente, chocada. Eu tinha uma sócia, né? Então eu entrei de sociedade num negócio que já existia. Daí eu entrei como sócia e fui transformando o que existia, fui ajudando a transformar num negócio melhor e maior. A gente mudou de lugar, a gente assim quadriplicou, sei lá, a gente multiplicou vezes 5, vezes 6 o número de clientes, o número de procura, o nome da empresa e etc. Foi muito legal, assim. Eu tenho orgulho, sabe, do que a gente fez, sabe, naquela época. Só que não era o que eu queria. E aí, enfim, a sociedade, a gente desmanchou a sociedade, logo em seguida eu vendi a clínica, e foi muito doido, porque quando eu vendi a clínica, eu tirei um peso das minhas costas, né? Ufa, posso respirar, porque eu ia trabalhar triste, eu ia trabalhar irritada, eu ia trabalhar desgostosa da minha profissão, sabe? Eu tinha pânico, mas pânico de falar para as pessoas que eu era veterinária. Com medo. Como assim? Você tem quanto tempo de formada? Eu tenho 7 anos de formada, 7 ou 8 anos, por aí. E aí eu tinha um pouco de pânico de falar que eu era veterinária, porque eu pensava assim, se eu falar que eu sou veterinária, isso vai voltar para mim como um pedido em algum momento de alguma coisa que eu não quero ser veterinária de mais ninguém, né? Eu tinha pânico de falar. Então, quando as pessoas eu falava assim, não pergunta o que eu faço, não pergunta o que eu faço, por favor, porque eu ia ter que falar, sou veterinária, eu falava para dentro, sabe? E são coisas assim que a profissão, a nossa profissão, né, ela é pesada. Ela exige muito da gente. Eu estava hoje falando com uma cliente, né? Nós veterinários, a gente aprende na marra perder paciente, né? Numa frequência bizarra, né? E de jeitos, né? De formas absurdas. Então, dói muito. E a gente acaba sofrendo muito com isso ao longo do tempo. Mas, enfim, voltando para a história de como tudo me ajudou pra caramba, quando eu vendi a clínica, eu entrei em depressão. Eu fiquei assim, sou uma inútil, não tenho mais nada para fazer nessa vida. O que eu vou fazer agora? Né? Eu já atendia de forma remota, eu já dava palestra, eu já dava aula, eu já era convidada por laboratório para palestrar, para dar aula para outros veterinários no Brasil, mas eu não tinha ainda um volume desse tipo de serviço, né, para me preencher, sabe, profissionalmente falando. Menina, eu criei uma marca de sapato. Você acredita? Gente, porque eu queria fazer alguma coisa. Você queria se sentir útil, só isso. Eu queria me sentir útil. Eu falava assim, se eu não tenho mais a clínica, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estava tão desgostosa assim da veterinária que eu não estava nem procurando investir muito meu tempo no meu perfil do Instagram mesmo, né?
E aí eu lembro que eu fiquei assim 30 dias ou mais enclausurada dentro de casa. Logo depois que eu vendi a clínica, sabe? Eu lembro que tinha dias que eu sentava no chão assim, na minha sala e ficava olhando para a parede horas. E aí, como eu não tinha nada para fazer, eu comecei a assistir muito, eu comecei a ler livro e assistir muito vídeo no YouTube. E aí eu me deparei com alguns vídeos do Ítalo. Aí pronto. Aí resolveu. Cara, ele dá uma porrada uma vez só, né? Aham. E aí, pronto, eu fui lá embaixo, ele me deu uma porrada tão grande que eu fui lá embaixo, mas eu voltei melhor, sabe? E aí foi nisso que ele foi me ajudando pra caramba. E eu sou cristã, né? Eu sou batista, e foi uma época que eu tava, assim, totalmente afastada, sabe? Da minha fé, tava afastada de Deus. E eu sendo batista, evangélica, ele sendo católico, ainda assim, nós dois somos cristãos, né? Como você também. E ele me ajudou muito a resgatar a minha fé em primeiro lugar, né? A minha proximidade com Deus, sabe? Ele e a esposa Ele dele. fez isso comigo também, de me reaproximar de Deus. Eu também tava, assim, eu era muito imatura, muito, tudo isso, tudo que ele fala mesmo, assim, sabe? Quarta camada e, nossa, e bem na época, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E eu sou pisciana, cara. Pisciano sofre demais. Sofre muito. Inclusive, estou passando por outro término agora. Estou na merda de novo. Então, assim, eu tô revendo todas as lives dele para ver se eu dou uma melhorada na Para vida. ver se ele te dá aquela porrada, né? Para ver se ele me dá aquela mesma porrada de sempre. Porque, nossa, o pisciano sofre muito. Nossa, a gente se acaba. Então, assim. Só que hoje, tipo assim, eu já melhorei demais, eu já amadureci muito. Mas eu fico revendo as coisas dele só para dar um outro choquezinho, né? Para reviver as coisas. Mas na época, que é isso? Eu acho que foi por volta de 2018 ou 2019 também que eu conheci ele, através de um primo meu. Aí, cara, aí foi mais ou menos nessa época que eu afundei nessas coisas de livro, de estudar política, estudar história e tal. Enfim, aí eu conheci o professor Olavo, obviamente. Eu ia perguntar isso, quando foi que você conheceu o professor Olavo de Carvalho? Porque eu sei que você também será uma eterna seguidora dos sim, conselhos foi dele. mais ou menos nessa época também. Foi mais ou menos nessa época. Tipo, eu lembro da primeira vez que eu vi o professor Olavo foi numa série da Brasil Paralelo, aquela A Última Cruzada, que aí conta a história, né, do Brasil inteiro, assim, desde antes de ser descoberto. E aí eu tava nesse rolê de estudar a história do país e tal, não sei o quê. E aí o professor Olavo participou, né, dessa série. E aí o Ítalo, né, já vinha falando muito dele também, que foi era aluno dele, né, sempre foi aluno dele, que morou com ele e tal. Eu falei, cara, quem que é esse homem? Aí hoje, tipo, o Olavo, o cara que salvou o Brasil, velho. Não tem como a gente chamar ele de outra coisa. Ele salvou o Brasil. E aí os filhotes dele tá espalhando o que ele fez, né? Disseminando o que ele fez, exato. Exato. Mas é isso. Eu e meu marido, nós seremos eternos seguidores dos conselhos do Olavo de Carvalho. Temos a maioria dos livros dele. Eu também. Não consegui ler todos ainda, né? Tem até umzinho aqui. Opa, tem umzinho aqui. Não, e tem uns que a gente tem que ler e ler de novo. Porque, por exemplo, o mínimo que você precisa para não ser um idiota, você tem que ler ele umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Um dos livros, inclusive, que eu falo que é necessário para o ser humano, independente do sexo, se é homem, se é mulher, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, tipo 40, 50, 60 anos, sei lá, qualquer idade, o Jordan Peterson, que para mim também ele entrou... 12 regras para a vida? 12 regras para a vida, ele, cara, não tem nem palavras para ele. Eu conheci o Jordan Peterson através da Ana Paula Henkel. É outra foda também. Outra, né? Ex-jogadora de vôlei.
Conheci a Ana Paula também, acho que em 2019. E aí ela falava muito desse livro. Ela falava muito desse livro e ela mostrava muito esse livro em lives, em entrevistas que ela falava. E eu sempre seguia a Ana, eu sempre assistia tudo dela. Nisso eu falei, cara, deixa eu comprar esse livro e ver qual é desse livro. Foi em 2019, se eu não me engano. Aí eu li em 2019. Eu li esse livro ano passado, de novo, e tô prestes a ler pela terceira vez. Porque aí eu peguei o livro, botei a mão na mão do meu marido e falei assim, leia esse livro. E ele tinha esse livro aqui, cara de pau, né? Ele tinha esse livro aqui, mas não tinha lido ainda. Mas esse é um livro que eu falo que todo ser humano deveria ler. Quem está nos escutando, quem está nos assistindo, As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, é uma necessidade de todo ser humano. É leitura obrigatória de todo ser humano. Que eu poderia indicar também, mais ou menos nessa linha, só que a leitura dele é bem mais fácil, né, do que o do Jordan, é o do Ítalo, Terapia de Guerrilha. Tipo assim, é um tapa na cara atrás de tapa na cara aquele livro. Não sei, você já leu esse ou não? Não. Eu não sei nem se tem aqui, porque tem muito livro aqui que a gente compra em conjunto, a gente compra tipo 15, 20 livros ao mesmo tempo e faz era um vício, inclusive que eu sou assim, velho, eu sou 880. Quando eu quero, tipo assim, quando eu invoco um trem, eu fico enfornada naquilo, assim, num nível. E aí veio aquele vício de ficar comprando livro atrás de livro. E aí tem livro ali que nem saiu do plástico ainda. Eu falo, gente, se eu preciso ser internada. Então, assim, aí eu fiz uma promessa. Então, eu não vou comprar mais livro nenhum enquanto eu não ler todos que eu já tenho. Porque vira vício. Então, mas o Terapia de Guerrilha, velho, eu também indico demais. É uma leitura muito fácil. Vou comprar. Se eu não tiver aqui, eu vou comprar. E você se eu não tiver... Se eu não... porque eu juro, gente, eu não sei, porque vocês estão vendo só isso aqui, né? Isso aqui, mas você não tem noção da quantidade. E tem mais na sala, porque o descontrolado aqui não sou nem eu. É o meu seu boy. Ele, quando ele é assim também, ele vai lá e compra, mas eu também, mas ele é mais. Ele vai lá e ele compra você já viu na Amazon, você fala lá, um livro, aí tem assim, compra esses 3 que falam mais ou menos o mesmo assunto, Gente, a gente é facilmente enganada. É uma coisa, assim, incrível. A gente vai adicionando. Quando a gente vê o carrinho, tá com 18 livros. A última vez que eu montei um carrinho na Amazon de livro, tinha 18 livros. Eu falei, gente, qual é o problema? Exato. Você falou uma coisa que é muito verdade, que é um livro mais fácil de ler, o do Ítalo, eu acredito. Sem ler, eu acredito que seja. O Jordan, ele tem uma linguagem... Eu sinto que o livro dele não é um livro fácil de ler. Não é. Não sei explicar como, mas não consigo usar palavras aqui para definir, mas eu sinto que é um livro que ou você tem que estar realmente muito focado no livro dele, primeiro, porque ele é muito detalhista, então ele pega uma situação para contar, para relatar, e ele conta detalhes daquela situação. E ele usa muitas palavras para detalhar o sentimento. Ele faz tipo um rodeio, assim, até chegar no que ele quer, né? Exatamente. Então ele, sabe? Às vezes eu lembro da primeira, acho que era o primeiro capítulo, que ele contou a história de como que os caranguejos se relacionam para chegar na parte de que você precisa andar ereto, com as costas retas e o ombro para trás. Então, assim, ele faz uma coisa assim que é incrível. E, tipo assim, a minha postura é uma bosta. A minha avó é finíssima. Minha avó é aquelas mulheres, assim, dos anos 50 mesmo, que anda toda fina, assim, e tal. E ela fica brigando com a minha postura, que se deixar eu tô sentando assim, ó, daqui a pouco. Mas aí, quando eu tô andando na rua, ou tô mesmo sentada aqui, fazendo live, enfim, eu lembro dessa frase dele. Costas eretas e ombros para trás. E realmente parece que dá um trem diferente na gente. Exato. Às vezes eu tô aqui sentada na minha cadeira trabalhando e eu tô assim, ai, nossa, eu tô doida para acabar esse dia, tô doida. De repente eu faço assim na cadeira, ó. Mas trabalho mais 5 horas aqui numa boa, tranquila. Exato, né? Exato. Uma coisa que eu fui influenciada, assim, na verdade eu sempre gostei, eu sempre pratiquei esporte a vida inteira. Eu joguei futsal, na verdade. Joguei futsal minha vida inteira, até
até os 17 anos, no final do ensino médio. Sabe, viajava para fora para jogar, cheguei a fazer teste no Galo, sério? inclusive sou atleticana, já fiz teste no Galo, enfim, era super atleta, tá? E também fazia academia, porque eu jogava para o time da cidade, então a gente tinha que treinar e malhar, né? Então eu tinha que fazer academia e tal, então eu sempre gostei. E aí, assim, mas aí a vida vai passando, e aí começa a fumar, começa a beber, e aquela leré e tal, vai deixando esse trem de lado. Aí quando eu conheci o Ítalo de novo, aí, meu amor, aí voltou, porque a parte do seja forte é literalmente seja forte, é ter músculo, é parar de ser uma mirradinha, entendeu? O seja forte dele não é ser forte só da questão mental, né? Exato, exato, ele pega firme nessa questão também de ser forte fisicamente. Tipo, vai pra academia, vai puxar uns ferros, come direito, entendeu? Melhora seu corpo, que depois você melhora, consequentemente, você vai conseguir melhorar a sua mente. Porque a hora que você tá dentro da academia, por isso que eu entrei nesse assunto, porque eu sou ratinha de academia, muito rata de academia. Assim, pra eu rata de academia. Depois que eu me mudei para São Paulo, até eu mudar para São Paulo, né? Depois que eu mudei para São Paulo, meu filho, eu virei rata de sofá. Ai, meu Deus, não, mas assim, para eu não ir na academia, só se eu estiver muito doente mesmo, assim, não consigo levantar. Então, eu vou para academia, é literalmente a minha terapia. Eu posso estar mal, que eu saio da academia, eu fico bem, eu fico 2 horas lá na academia. Eu me sinto em casa naquele lugar, nossa. Então, tipo assim, foi outra coisa que o Ítalo me ajudou a melhorar, entendeu? Porque eu era muito magra. Eu tenho 1,65, eu pesava 57 quilos. Eu era muito magra. Tipo assim, tem gente que é mais magro, mas assim, eu sempre gostei. Era uma coisa que te incomodava. Exato, Então aquilo, nossa, eu parecia uma cracuda, eu era da grossura dessa caneta. Então, e aquilo, tipo, aí eu comecei a acompanhar o Ítalo e ele começou, né, a falar essas coisas, vai pra academia, vai puxar ferro, vai ficar forte. Aí eu falei, cara, eu vou voltar. Já tinha feito academia muitas vezes, mas aí largava e tal. E desde então, tipo assim, tem 2 anos que eu treino, né? Assim, sempre é raro eu faltar, é só, às vezes tô doente, eu tô viajando, alguma coisa assim, mas eu não falto de academia. E é uma melhora, assim, fala, cara, a hora que você tá lá na academia, que você puxa aqueles ferros, você fala, porra, ninguém consegue me derrubar esse trem aqui, entendeu? Eu sou foda. Exato. Foi outra coisa que ele me ajudou também. Já ganhei 5 quilos em 2 anos. Então hoje eu peso 62 quilos. Eu tive outra coisa da minha vida somente, porque eu sempre fui adolescente gordinha, sempre fui, assim, eu sempre tive que trabalhar para não ficar acima do peso, sabe? Eu sempre tive que trabalhar para descer o peso para ficar no peso ideal. Ao contrário. Ao contrário de você. E aí teve uma época que eu emagreci pra cacete, assim, eu emagreci 20 quilos, sabe? E reeducação alimentar mesmo. Educação alimentar porra nenhuma, foi vergonha na cara, vai. Foi vergonha na cara. Comecei a olhar para mim e falar, caramba, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu moro aqui, né? E aí, nisso de me cuidar, de comer direito, de comer comida de verdade, eu lembro que batia fome, eu fazia uma salada de fruta, sabe? Eu era assim, era chata até com saudável. Essa parte de dieta, eu tenho que confessar que eu falho demais, cara. Falho muito. Mas então, academia... é mais fácil você falhar e não como é que se diz? E não, tipo, cagar tudo do que eu falhar, entendeu? Eu não sei, eu acho que talvez, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que, assim, a consequência de você falhar é menor do que eu falhar, sabe? Porque mais ou menos, tipo assim, porque, por exemplo, você me olhando agora, tipo, fala, seu corpo tá massa. Mas aí a gente faz aquela bioimpedância para ver a porcentagem de gordura corporal e de músculo e tal. Eu tô com 21% de gordura corporal, velho. É muita gordura, entendeu? Então, tipo, você olha, aí eu fico reclamando do meu corpo, aí o povo fala, tá reclamando de barriga cheia. Fala, gente, é porque você vai viciando no trem, você fala, velho, eu preciso comer direito e tal. Só que é o que a gente tá falando. Eu falho muito nesse trem de dieta, velho. Eu sou louca por besteira. Batatinha frita é aqui, ó. Eu até brinco no meu story e falo, gente,
faça com seus animais o que eu faço com os meus. O que a Tia Fer faz, vocês não seguem, não. Porque eu sou a louca do industrializado. Eu como industrializado pra caralho. Não. Processado, pizza, sanduíche, refrigerante, de Coca Zero é meu vício. Não, Coca Zero é meu vício também. Não. Mas assim, tirando a Coca Zero, eu sou bem assim, saudável no quesito comida em si, sabe? Eu como então, comida de verdade. Você é melhor que eu na parte da dieta e eu ganho na parte do treino, então. Se nós fôssemos uma pessoa só, a gente ia ser a pessoa tava perfeita. Perfeito. Tava tipo 10% de gordura corporal, um corpão, e a Graça ia estar orgulhosa. É verdade. Agora, Fê, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu te fiz o convite... Você tá escutando esse barulho? Deu para escutar um apito aí? É o trem de ferro. A minha cidade é minúscula e passa um trem dentro da cidade. E toda vez que eu abro live, ele tá passando. Ele tá passando. Ele tinha que aparecer hoje, né, na nossa gravação, não tinha jeito. Deixa eu te falar, eu tenho aqui umas fotos, né, suas que você me mandou. Aí, pessoal, eu fui falar assim, Fê, olha, me manda umas fotos suas para eu passar lá durante a nossa gravação, até para a gente comentar, né, contar a sua história, fotos da sua vida mesmo, gente. Ela me mandou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fotos dela, fazendo o quê? Trabalhando. Não, mas eu vou te mandar outras. Eu vou te mandar o mal da veterinária. É o mal da veterinária. O assunto que a gente falou, por exemplo, eu tenho foto treinando, aí dá para você pôr foto aí. Enfim. Mas eu vou colocar aqui ao longo da nossa gravação. Mas aí eu tenho umas fotos aqui. Eu vi que você me mandou uma. Posso colocar aqui uma foto sua em cirurgia, né? Você opera. Opera, assim, muito pouco. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Esse aí é o meu gato, inclusive. Eu tava fazendo vasectomia nele. Mas, legal. Assim, muito pouquinho. Assim, a minha parte é mais clínica mesmo. Legal. Aí tem outros aqui, né? Muito fofinho. Você só me mandou foto trabalhando. Eu falei, me manda foto da sua vida. Aí ela me mandou foto trabalhando. Esse é o mal do veterinário, gente. A gente Isso aí, eu tava fazendo um trabalho em fazenda. Tanto é que eu tô com aqueles macacão de grande, sabe? De grande. Essa foto ficou fera demais. Mas uma foto que eu tenho que te mandar também, igual a gente estava comentando, que eu me sinto muito foda quando eu tô lá na academia, mas outro lugar que eu me sinto muito foda é no clube de tiro. A hora que eu tô com a arma na mão e eu atiro, eu falo, cara, acabou. Não, aqui ninguém mexe comigo mais. Conta uma coisa, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos de gravação, que eu sei que você tem um compromisso agora, mas para a gente fechar o bate-papo com chave de ouro, né? Meu marido é instrutor de armamento de armamento de tiro. Meu marido se eu errar aqui, mas ele não é um cascudo. Não, eu acho que é assim que fala mesmo. Instrutor de armamento e tiro. Instrutor especialista em armamento e tiro. Pronto, falei certo. E eu contei sobre um pouquinho da minha história com ele no primeiro episódio do Papo Vet com a Thaís e o Guilherme, né? Mas quando a gente namorou há 6 anos atrás, aí quem tiver curiosidade de saber por quê, como isso aconteceu, assiste o primeiro episódio. Ele já era instrutor de tiro, mas naquela época nós morávamos em cidades totalmente diferentes, a gente namorava à distância, a gente se via só no final de semana, então não deu pra gente fazer isso juntos, né? Ir para o clube juntos e tal, ele me ensinar, ele ser meu instrutor ali para eu aprender. E aí agora, quando eu vim para São Paulo, menina do céu, ele me pediu em namoro, ele me deu de presente um R15 de pedido de namoro. Meu Deus! Assim, ele me deu. Eu nomeei, né, a R15 como Bruno. Falei, ele é seu Bruno e ele é meu. Pronto, bom. E aí, um belo dia, a gente foi para o clube. Eu peguei o meu filhote Bruno, né? E eu atirei simplesmente 80 metros. O primeiro tiro da minha vida e acertei, você acredita? E aí? Arrasou!
Arrasou. Mas me conta como é que você foi para essa área do tiro também, Cara, esportivo? foi muito por influência do Olavo também. Influência do Olavo, do Ítalo, sabe, dessa galera. E também o clube de tiro aqui da minha cidade é da minha família. Então, tipo, o Juninho, que é esse primo meu que me apresentou o Ítalo, o Olavo, enfim, ele é instrutor. Então, eles abriram um clube de tiro e tal, não sei o quê. Então, ajudou, né? Teve essa influência. Só que era uma coisa que eu tinha um bloqueio muito grande, muito grande. Porque a minha mãe já levou um tiro no peito, assim. Os médicos nem sabem como que ela sobreviveu. Não, não tem explicação, é Deus. Foi Deus, porque foi um tiro no peito mesmo, a queima-roupa em cima, e não pegou o coração. Não pegou. A bala entrou e saiu do lado. Então, assim, a gente tinha um supermercado, e aí chegou um menino lá para assaltar e tal. Tipo, era um menino mesmo, sei lá, tipo, uns 16, 17 anos. Então, eu tinha 10 anos na época. E eu sempre tive esse trauma, tipo, velho, arma, você tá louco? Não, não sei o que e tal. Mas aí, eu ia entrando, né, para esse mundo, estudando essas coisas, né, estudando política, estudando muitas coisas do Olavo e tal. E falei, cara, eu acho que eu preciso quebrar esse tabu. Mas, só que até hoje, na hora de atirar, o barulho do estouro ainda me dá uma afliçãozinha, entendeu? É coisa que vou trabalhar com o tempo e tal. Porque o tiro, porque assim, a gente tinha um supermercado embaixo, morava num apartamentozinho em cima, e eu escutei o tiro da minha mãe. E é assim, você sabe, é Você é ensurdecedor. sensível ao barulho. Isso, é ensurdecedor o barulho. É uma loucura, assim. Lá, a gente com abafador e tudo, e mesmo assim eu assusto e tal, eu pisco na hora de atirar. É uma coisa que meu primo fica falando, para de piscar. É porque eu assusto, é um trem que realmente eu tenho que, né, enfim. Mas aí eu Você tinha vai esse... precisar passar por um período aí atirando, provavelmente, assim, com mais frequência, para ir te sensibilizando aos pouquinhos, né? Uhum, Vai E no na teu hora de tempo. tirar o CR, menina, você tá doida, aquela arma daquele tamanho, é 12, né, que fala. Na hora de tirar o CR, meu Deus do céu. Porque aí eu fiz algumas aulas com meu primo antes, né, para poder fazer a prova. E assim, o tranco que ela me deu, o barulho que ela faz, eu falei, puta que pariu, eu não vou conseguir fazer esse trem, não. Mas aí deu certo. Mas aí, assim, eu entrei nesse mundo por influência do Olavo, do Ítalo e da minha família também. Que legal o seu relato, de verdade. Eu nunca poderia imaginar que tinha essa história por trás. A É um gente tabu muito grande que eu tinha. Tipo assim, tem. imagina, velho, você escutar o barulho de um tiro e aí, não, tipo assim, detalhe. Aí, como era esse apartamentozinho em cima, a hora que eu escutei o barulho, eu achei que era bomba que as crianças estavam soltando na rua, porque tinha Você uma não deu porrada de ouvido. criança lá. A gente era os vizinhos, brincava na rua e tal. Eu falei, gente, as crianças soltando bomba e tal. A hora que eu olhei pela janela, tinha uma amiguinha minha da época, né, tipo, da minha idade mais ou menos, saindo correndo, e eu fui gritei, ela falou assim, gente, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim, Fernanda, sua mãe tá sangrando inteira no peito. Aí eu já desci, tipo, a escada, assim, correndo, louca, né, meio que desmaiando, assim, sem nem saber o que tava acontecendo. E aí, Tinha a hora que eu quantos cheguei... anos? Oi? Você tinha quantos anos? 10 aninhos. Caramba, uma criança. Criancinha, nenezinho, neném. Sim. Aí eu desci a escada correndo, na hora que eu cheguei no supermercado, minha mãe tava caída realmente no chão, toda sangrando. E aí, tipo assim, velho, olha isso. Então, é uma coisa que tem que trabalhar mesmo, mas até a minha mãe, inclusive, ela é a favor das armas e tal, por mais que tenha passado por esse A sua mãe deve problema. ter a consciência de que a arma que avaliou era uma arma ilegal na mão de um bandido. De Ponto. um bandido, exato, exato. Então, hoje ela tem essa consciência e tal. Sim. Mas era um tabu muito grande que eu tinha. Mas hoje é tranquilo, assim. Tranquila, eu ainda pisco e tal. É umas coisas que vai ter Nossa, que que legal. trabalhar. Mas pra você ter noção, Legal seu relato. eu tenho agonia até de barulho de foguete. De tanto que, assim, sabe? Qualquer estouro pra mim eu tenho agonia. Então é um trem que eu tenho que trabalhar. Sim. Mas eu sei a importância e a necessidade que tem de um cidadão de bem estar armado. Então eu sei que eu preciso estar, entendeu? Principalmente por ser mulher, por morar sozinha hoje, porque, né, eu terminei. Então eu tô sozinha em casa. Então você pensa, tipo, velho, tá louco? É a única força o único jeito da gente equalizar a força, tanto com bandido, tanto com homem, sabe?
Sim, eu concordo plenamente com você. E outra coisa também que meu marido fala muito, e eu concordo muito, é que a nossa segurança, é a gente que faz. A gente não pode colocar a responsabilidade da nossa Exato, segurança na mão de exato, tipo ninguém, assim, de Estado, na mão de polícia. Aí entra, você mora sozinha, entra alguém aí, tá? Aí você vai ligar para a polícia, né? Olha, tem alguém aqui. Até a polícia chegar, minha filha, o que Não, eles eu já fizerem, morri. Eu já eles morri. já fizeram, entende? Inclusive, nesse acidente da minha mãe, a polícia foi chegar no local, a minha mãe já estava na sala de cirurgia. Então, assim, você imagina se dependesse da polícia, minha mãe estava morta, eu seria órfã de mãe hoje. Então, assim, tipo, questão de pai, eu não tenho contato, então eu estaria sendo criada pela minha avó até hoje. Então, Sim. já tava, os bombeiros chegou, assim, questão de 5 minutos. Os bombeiros foi os caras, entendeu? Foi eles que salvaram minha mãe. Agora a polícia, tipo assim, obviamente, eu respeito polícia pra caramba, mas eu sei que a lei, eles têm que seguir a lei, né? Tipo, eles não E podem outra pular por coisa, outros eles são pontos. seres humanos também, então eles estão. Como é que eles vão fazer? Eles não são robôs, Exato. máquinas que vão chegar A ali sua segurança é você que tem que fazer e também contar com a segurança do Estado, quando for possível. quando for Mas a possível. nossa a gente tem que fazer. Sim. Isso aí. Nossa, muito legal o seu relato. Nem esperava que a gente fosse falar de tudo isso. Quero muito que você volte aqui para a gente poder falar mais ainda sobre esses temas aí bacanas, sobre a tua experiência com o Ítalo, com o Olavo. Vou, inclusive, estudar umas perguntas, quem sabe, para um próximo episódio, para a gente poder falar sobre isso, porque eu acho que eles têm muita coisa para ensinar para a gente, para nós veterinários, não só como veterinários, mas como pessoas também. Eu vejo muitos colegas passando por situações assim na profissão muito difíceis, né? E eu vejo assim, caramba, eu já passei por isso. E eu sei, uma das coisas que me ajudaram muito a passar por aquela situação foi justamente ouvir muito o Ítalo, colocar muito em prática tudo que ele sempre ensinou, tudo que ele sempre orientou, muita coisa que o Olavo fala, muita coisa que o Ícaro fala também, entre outros, né? Ana Paula Henkel também, a própria Lara Nesteruca, apesar de ela ser Nossa, a Lara é curta e perfeita. direta, mas ela vai direto no ponto, ela é cirúrgica. Então, enfim. Colérica nata, né? É outra coisa que a gente não comentou, né? Sobre temperamento. Eu também comecei a estudar sobre temperamento, e da próxima vez a gente fala sobre isso. A gente fala sobre isso. Eu vou deixar você aí pensando qual é meu temperamento. Eu tô tentando decifrar desde quando eu te conheci. Mas o meu, você não tem dúvida, né? De qual que é o meu temperamento. Não. Que ótimo. Mas eu tô tentando decifrar. A gente fala sobre isso no próximo episódio seu aqui com a gente. Tá? Combinado. Muito obrigada demais por ter me convidado, viu? Amei o papo. Realmente, a gente precisa falar, né? Fora da profissão. Fora, que a gente fala como se a gente estivesse num encontro social mesmo, né? Exato, é isso aí. Muito bom. Obrigadão, viu? Beijo pra vocês. Fica com Deus. Até mais. Precisando, é só chamar. Beleza. Beijo, Tchau. Tchau. Até mais.